Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade que se renova para nós, de aqui estarmos reunidos de forma virtual, aproveitando os recursos da tecnologia à nossa disposição na Terra, para estudarmos o texto do livro de Moisés, Gênesis, caminhando para o encerramento dos nossos estudos, que está se aproximando. Estamos estudando o capítulo 9, que o Senhor possa nos inspirar, nos amparar, nos orientar, e que possamos estar conectados com a nossa casa, Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para recebermos da espiritualidade amiga que nos orienta e coordena os nossos trabalhos, a inspiração, a orientação, para que nós possamos veicular os melhores pensamentos e sentimentos, que esses estudos também sejam proveitosos para os espíritos que estão em trabalho de aprendizagem, reequilíbrio, reintegração ao plano espiritual. Todos nós, em conjunto, possamos ter um melhor aproveitamento para a nossa condição de espíritos imortais em trânsito da Terra para o mundo espiritual, do mundo espiritual para a Terra. Que as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Capítulo 9, livro de Gênesis, versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Nós iniciamos o estudo do versículo 7 na semana passada, e vamos hoje terminar, na verdade, completar, porque estamos bem no início, porque esse versículo 7 nos dá a oportunidade de estudarmos alguns aspectos bem interessantes para nosso crescimento intelecto-moral. Versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Nós trabalhamos na semana passada a questão do cultivo da terra, que Caim trabalhava com ela, e da condição de pastor de Abel. Aqui nós estamos falando de gradação evolutiva. Em termos de evolução, o preparo da terra é o primeiro estágio. Vamos colocar, por exemplo, como sendo a aquisição do conhecimento, das informações, é o preparo da terra. Então, o Caim, que é o primeiro lance da evolução, que nós vamos desenvolvendo, primeiro aspecto, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento técnico, lidando com a terra, com o coração interior, buscando o saneamento do território interior pelo conhecimento e pela transformação moral, representa aí um movimento inicial. Porque o objetivo é o próximo. O objetivo é nós colaborarmos com o progresso dos nossos irmãos
que se postam ao nosso lado, porque nós já estamos trabalhando agora, nesta existência, com um conhecimento da mais alta relevância, que é o Espiritismo. Então, esse conhecimento não pode permanecer inoperante, arquivado, na terra do coração, para um deleite pessoal, para uma satisfação pessoal, na pauta do egoísmo e do orgulho, como se nós fôssemos assim, estivéssemos num plano melhor porque nós conhecemos os aspectos da vida espiritual, as leis de Deus com mais detalhes. Não, o objetivo é que nós venhamos a colaborar com Jesus para que aqueles que conosco convivem possam também receber esse conhecimento, preferencialmente pelo exemplo, não apenas por palavras. Por palavras é muito fácil. O que induz, o fator de indução mais eficiente é o exemplo. Então, Abel era pastor, ou seja, Abel simboliza tanto todo um grupamento que dos transmigrados para a terra, que estavam em melhores condições do que os primeiros, representado por Caim e Adão, e Eva. Abel era o mais avançado. No nosso mundo interior, Abel já é nosso entendimento da lei, do evangelho, da doutrina espírita, o que nos capacita aquele movimento de, digamos, gerenciar pessoas, coordenar pessoas. Então, Caim trabalhava com a terra, estava ali nos primeiros movimentos de arar o terreno, enquanto Abel ele já tinha trabalhado o terreno já tinha erva verde, já tinha árvore frutífera, então ele estava conduzindo as pessoas para uma alimentação segura, esse é o símbolo, instruindo e conduzindo as pessoas para uma alimentação adequada. É o que nós estamos buscando hoje realizar. Nós estamos buscando convidar, transferir para os irmãos que conosco trabalham o conhecimento espírita, o evangelho, oferecendo as condições de uma alimentação mais qualificada. Nós estamos, entre aspas, pastoreando, não para formar o nosso rebanho individual, nossos seguidores individuais. Nós estamos pastoreando as ovelhas de Jesus. Eu sou o pastor das ovelhas, Jesus assim afirmou. Então nós estamos aqui a título precário. Quando eu digo a título precário, é porque a existência na Terra é muito frágil uma vida na Terra. A qualquer momento nós podemos partir, seja por uma doença, seja por um mal súbito, seja por um acidente. Então, nós estamos aqui na Terra a título precário. Quem pode garantir que amanhã não vai desencarnar? Nenhum de nós pode. Então, enquanto isso, vamos fazer o melhor possível, de acordo com a nossa capacidade, com o nosso entendimento, sempre aplicando as melhores intenções. Então, nós podemos sintetizar, simbolizar o Caim e o Abel no plano da sociedade, com aqueles que estão trabalhando as técnicas, puramente no campo aí das técnicas da terra, e os que, em tese, amigos, os que já têm consciência do papel de Jesus, da sua missão na humanidade,
eles estão um passo adiante no terreno intelectual, porque por terem um conhecimento mais qualificado, o que lhes permite lidar com recursos humanos, com gerenciamento das pessoas, para que as pessoas que já conhecem as técnicas, ciências, possam aplicar as técnicas e as ciências segundo os princípios nobres da lei de Deus, dos ensinamentos que temos recebido. Então, esse é o ponto que eu gostaria aqui de ressaltar. Então, quando se trabalha com a terra, se trabalha com o que é mais fácil. Quando nós estamos trabalhando com o nosso mundo interior, estamos trabalhando, em tese, com numa seara mais fácil. Quando nós começamos a lidar com as pessoas, aí a situação se torna mais complexa. Então, é preciso ter jogo de cintura, compreender os caracteres, e não é fácil. Vocês sabem disso aí, quem coordena atividades na casa espírita, que lida com as pessoas, sabe que não é fácil. Surgem conflitos, de vez em quando ocorre um melindre, porque nós não somos perfeitos, então cada um precisa de ter a sua dose de compreensão, de tolerância, para lidar com defeitos próprios e defeitos do próximo, porque assim vamos evoluindo em conjunto na pauta da tolerância, da compreensão. Então, o nosso desafio, já que nós nos colocamos já como os abéis na terra de hoje, mundo de prova e expiação, que tem o objetivo de alcançar a regeneração, nós nos colocamos então como os abéis, cujo trabalho é fornecer erva verde e frutos adequados para as pessoas. De acordo? Comentários? Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Eu acho, Júlio, que às vezes o problema maior e que a gente tem que ter muito cuidado é que de repente nós lidamos com pessoas muito orgulhosas que acham que sabem, né? Quer dizer, aquele que falta com a humildade são os mais difíceis da gente lidar, São os mais difíceis. né? Porque eles acham que sabem, né? E Eu sim, que me perdoe a ausência deles, mas quando nós lidamos, por exemplo, com determinadas pessoas de outras seitas, por exemplo, a evangélica, muitos deles acham que sabem e às vezes não admitem o nosso comportamento mais terra a terra, né? Mais humilde. Aí a gente tem dificuldade. sim. O ponto que é o nosso desafio exatamente a humildade. Porque, por exemplo, quem está na coordenação de algum trabalho na casa espírita, também isso não significa que a pessoa sabe tudo, sabe mais do que os outros. É como eu repito, é uma outorga de trabalho a título precário. A título precário. A nomeação não é vitalícia. Então, o desafio de coordenadores e coordenados é aproveitar a experiência para o enriquecimento individual, o enriquecimento pessoal. Porque se aquele que é coordenador numa determinada tarefa, na outra ele já é coordenado. Então, esse é o ponto e nós precisamos ter sempre a humildade. Isso é o básico. Ô, Júlio, Diga lá.
E na própria tarefa, né? Que nós somos coordenadores, ao mesmo tempo a gente está sendo coordenado, né? No plano espiritual, aqueles que estão Sim, nos orientando, né? sim, Cuidando, nos ajudando nesse trabalho, exatamente. instruindo, inspirando, né? Exatamente. Eles estão nos coordenando e acima É, dele tem os que os tem coordenam. exatamente, assim vai, né? E isso aí vai até lá no chefe de gabinete de Deus. Isso. O chefe, o ajudante de ordem lá, que recebe de primeira mão, primeira linha, o ordenamento é que vai descendo. Até chegar aqui no nosso nível aqui. Então, nós aqui não estamos lidando com algo da mais alta expressão, porque esse conhecimento, o Gênesis de Moisés, Moisés foi um espírito escolhido a dedo por Jesus para realizar esse trabalho. Para quem Jesus apareceu pessoalmente no Monte Sinai, pelo fenômeno da sarça ardente. A Bíblia de Estudo de Genebra, por exemplo, considera, se vocês forem buscar na Bíblia de Estudo de Genebra, lá nos comentários que tratam desse episódio da sarça ardente, se não me engano é o capítulo Êxodo, capítulo 3, se não me engano, capítulo 3, versículo 2, algo parecido, é fácil de achar. Se vocês forem lá no comentário explicativo, o comentador considera que quem apareceu na sarça ardente para Moisés foi o próprio Jesus na sua pré-encarnação. Veja que interessante. Porque nós sabemos que não foi Deus, porque Deus não exerce ação direta na matéria. Então é muito interessante. Então Moisés, um espírito da mais alta envergadura em relação a nós, merece todo o nosso respeito, toda a reverência. Legou esse material extraordinário que estamos aqui hoje, 3.260 anos depois, estudando minuciosamente, com os recursos que a doutrina espírita oferece, que nos permite uma interpretação bem segura, bem interessante mesmo, e extrair o espírito da letra. E nós estamos trabalhando aqui com plantação de pomares, de horta, de fenômenos da agricultura, não. Nós estamos lidando aqui com ideias, frutos para a humanidade que tem fome, frutos para quem precisa libertar-se das amarras do materialismo, do ceticismo, do personalismo, da hipocrisia, a hipocrisia farisaica que ainda permanece, dos falsos profetas, dos condutores perdidos. E nós temos no movimento espírita muitos condutores perdidos, enamorados de si mesmos, certos de que são infalíveis, que dão palpite sobre tudo. Palpite sobre tudo. Alguém faz uma pergunta e responde. Me lembra daqueles que perguntavam, aqueles com os quais Sócrates lidava, que não sabiam de nada e que se punham a falar de tudo. É o que está acontecendo hoje. Respondem e falam de tudo. Então foram colocados num pedestal, idolatrados, e hoje soltam abominações por meio da pena mediúnica. Abominações, princípios opostos ao que a doutrina espírita ensina, ao que os espíritos superiores ensinam, pregando a rebelião, desrespeito às leis estabelecidas, com muito esforço. Os cegos produzindo cegos. Então, a nossa responsabilidade aqui é grande, por isso que nós estamos aqui ancorados na doutrina espírita. Na doutrina espírita. Já tenho dito aqui,
nós precisamos de nos empenhar por um movimento de estudo sistemático da doutrina espírita, mais Kardec, menos médios. Nós temos citado. Ô, Fernando, vou pedir para você abrir o som só quando você for falar, por favor. Tá, perfeitamente. Eu distraí. Então, nós vamos aí incorrendo em complicações, semeando discórdia, desunião, e a erva verde e o fruto adequado, amigos, está sendo distribuído. A erva verde e o fruto adequado não está sendo distribuído. Certo? Então, o nosso desafio agora é tirar da terra, a nossa terra interior recebe as sementes para esse trabalho, que são as informações. Aí nós vamos lidar com a aridez do terreno, os pedregais, que é o nosso trabalho interno. Trabalho interno. E a frutificação, quando começamos a frutificar, aí já é para alimentar. Nós vamos estudar isso em Apocalipse. A árvore da vida que alcançava as duas margens do rio, que é o nosso trabalho, e que é fornecer o alimento intelectual e o alimento para o coração. Então, nós estamos irrigando a nossa terra com os sentimentos nobres, e os sentimentos nobres vão produzir frutos nobres na pauta dos sentimentos. Então, o nosso esforço de fato, amigos, nas nossas 24 horas, na medida do possível, estarmos elaborarmos no coração, cultivarmos os bons sentimentos sempre. Porque nós sabemos que os sentimentos complexos, que ainda trazendo, eles emergem automaticamente. Então, o empenho é pela irrigação do terreno, na terra do coração, com a água das virtudes, que é o que está, que é a nossa carência, a nossa necessidade, para que então nós possamos a ter uma nova frutificação. Nós temos outros aspectos da povoação, povoai abundantemente a terra. Então, deixa eu ver aqui qual aspecto é mais interessante para nós aqui. Essa povoação abundante da terra, esse povoamento, é um componente importante. Porque, vejam bem, nós vamos lidar sempre com dois campos na nossa atuação. O campo externo do contato social, o contato social que vai ser potencializado cada vez mais à medida que nós nos qualificamos intelectual e moralmente. Significa que cada vez mais em que vamos avançando na pauta do conhecimento, na pauta da vivência do amor, amigos, nós vamos passando a atrair os elementos necessitados, os que necessitam de uma alimentação diferente. Esse é um ponto importante. Então nós vamos, por exemplo, não se pode acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire. Então, quando nós vamos desenvolvendo as virtudes com ênfase, com veemência, nós vamos atraindo na pauta dessa irradiação.
tanto encarnados quanto desencarnados. E os desencarnados vão ser beneficiados até nos nossos lares se a nossa atitude é uma atitude sincera. E vão ser levados para a casa espírita. Também, no nosso caso que frequentamos a casa espírita, nós os levamos para lá. Lembra-se daquele caso do irmão que me aguardava passar em determinado lugar e me acompanhava? Comunicou-se tem algumas reuniões. Então, até que ele um dia foi para o centro espírita comigo. Então, vocês devem se recordar. Então, esse é um processo natural. Esse processo não deve nos atemorizar. Por quê? Porque nós somos cercados por uma nuvem de testemunhos, já dizia Paulo. Os espíritos estão à nossa volta. Então é inevitável que haja uma influência oculta. Muito mais do que nós imaginamos. O que é importante é a nossa transformação moral, a busca pela transformação moral, os esforços, para que nós não sejamos influenciados por aqueles que estão ainda na pauta das viciações. Aí é importante nós também superarmos as viciações, buscarmos uma vida digna, uma vida nobre na pauta da prática do bem, na medida do possível, amigos, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, evidentemente. Mas se nós estamos aí numa dinâmica das 24 horas do dia, em que uma grande parte do dia nós já temos uma preocupação com a vivência do bem, com os bons pensamentos, com sermos melhores pessoas, então nós estamos resolvendo o problema da iluminação interior e ajudando aqueles que se aproximam, sejam encarnados ou sejam desencarnados. Porque os encarnados vão observar uma nova postura da nossa parte. E os desencarnados vão começar a receber pensamentos melhores, captar pensamentos melhores. E vão ser convidados por nós à renovação, ou para irem à casa espírita, ou então eles vão procurar outro ambiente que lhes favoreça a expansão. Então, esse é o ponto. E outro ponto interessante desse povoamento da Terra, nós vamos povoando a Terra interior, enriquecendo de valores nobres, intelecto morais, bons sentimentos, vinculados às atividades espíritas, nós vamos nos engrandecendo na seara espírita, vamos conquistando as amizades na seara espírita, e nós vamos, por exemplo, no campo de trabalho pela mediunidade, que é particularmente a nossa seara aqui, seara do nosso grupo, nós vamos começar a receber, por meio dos trabalhos mediúnicos, aqueles companheiros que vêm do passado para um reajustamento. Nós encarnamos com um pequeno número, um grande número permanece desencarnado. E quando nós trabalhamos na seara mediúnica, que é uma seara gratificante, que eu recomendo a todos que puderem trabalharem nessa seara, nós vamos começar a receber na reunião mediúnica, companheiros do passado, aqueles que foram nossos amigos, aqueles com os quais tivemos dificuldades, para um reajustamento mais suave, sem uma necessidade de reencarnação. Veja que maravilha. Então, esse é um movimento que é um movimento inevitável. Por isso, nós não podemos e não necessitamos, devemos, por exemplo, afastar de nós o medo
o medo de um envolvimento com a doutrina espírita, com as atividades na casa espírita, o, o medo para com a reunião mediúnica, por exemplo. Agora, um outro aspecto importante nesse afã de povoar a Terra, que é um nosso mecanismo, é de nós não entrarmos no plano de uma certa inércia. Uma certa inércia no campo operacional da vida, que é o abandonar a vida. Abandonar a vida. A ansiedade. Por exemplo, isso aqui a ansiedade costuma, aquela ansiedade por evoluir, por progredir, o elemento costuma confundir quantidade de tarefa com qualidade de trabalho. Então ele anda naquela ansiedade, vai para cá, vai para lá, e não tem paciência, por exemplo, como o Honório notou aqui, que é um ponto interessante, tem paciência de assistir um programa de televisão, por exemplo, que acha que está perdendo tempo. Vamos tomar cuidado, amigos. Porque daqui a pouco o elemento não está convivendo nem mais com a família. Porque ele vai achar que ver televisão é perda de tempo, aí ele vai ficar no seu espaço estudando, a família vendo televisão, e ele fica assim, olha lá que perda de tempo, ó. Daqui a pouco está ele se separando, abandonando o lar, porque está mais evoluído. E os outros não estão acompanhando, perceberam? Então vamos tomar cuidado. Não estamos dando um bom exemplo para os outros familiares. Então nós temos um momento que nós vamos parar, vamos ver um filme com um familiar, para estar ali junto, convivendo. Porque o mais adiantado auxilia o menos adiantado é pelo contato social, não é por pegar um livro e ficar lendo, não, tá? Questão 779 do Livro dos Espíritos. O mais adiantado auxilia o menos adiantado por meio do contato social, 779. Principalmente dentro do lar. Tem nenhum problema, amigo. Assistir um filme, um futebol, não tem nenhum problema. Agora, aquele que está desequilibrado no seu processo, ele não vai ter a homologação da consciência para assistir um programa de televisão. E o programa de televisão pode ser um repouso. Lembra da questão 674, que fala do trabalho e do repouso? O repouso pode ser um programa de televisão. Uma distração positiva, amigo. Não tem nenhum problema, não. Certo? Certo. E mesmo, igual você falou, eu ia falar uma coisa, mas no finalzinho você falou que eu ia falar. Essa distração positiva. Ou seja, o ideal é que a gente, em todo momento, né, no estudo e no lazer, a gente leve o que nós estamos aprendendo aqui para lá. Porque lá, no lazer, são momentos também de desafio para a gente se conter, para a gente não zoar o outro, não humilhar o outro com a piada, entendeu? Então, é um momento assim que exige também da gente a prática disso que nós estamos aprendendo aqui. Sem dúvida, sem dúvida. O lazer é um momento... embora nós aqui, eu tenho certeza, e vou falar aqui sem pretensão, aqui é um testemunho, não é uma pretensão, aqui é um testemunho, que nós encontramos o nosso lazer também, o prazer, o repouso no trabalho. Ou não encontramos? Nós, por exemplo, trabalho mediúnico na segunda-feira.
Eu tenho certeza que vocês não vão para lá obrigados. Vocês esperam ansiosamente o momento de lá estar. Não é assim que acontece? É o repouso. É o repouso conquistado. E a alegria de participar de um trabalho, de uma atividade. É o repouso. Não é isso? Qual é o repouso de Jesus? Não é o trabalho? O amor? Evidentemente que é por isso que temos que ter a homologação da consciência, aproveitamento equilibrado e justo. Porque não adianta, amigos, não adianta. Nós queremos abraçar o mundo e vamos aí entrarmos em conflito, seja conflito interior, seja conflito no grupo de trabalho, porque o elemento às vezes fica irritadiço, porque ele tem muitas atividades, aí ele tem o trabalho material, ele tem a família, tem muita atividade. Então, começa a haver um conflito. Aí a situação tem que ser revista. Tem que ser revista. A questão não é da multiplicidade, a questão é da qualidade. Qualidade, porque a qualidade que nós vamos agregar ao trabalho que fazemos, nós vamos levar para todas as áreas. As virtudes que nós estamos desenvolvendo no trabalho, na seara espírita, nós vamos levar para todas as áreas da vida. E a virtude é conquista. Virtude é conquista. Então, esse é o ponto importante. Novamente, no final aqui do versículo, nós vamos nos deparar com o multiplicai-vos. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Vocês notaram que aí nós temos 3 pontos? Mas vós frutificai e multiplicai-vos. Primeiro ponto. Povoai abundantemente a terra. Segundo ponto. Multiplicai-vos nela. Terceiro ponto. Então, esse multiplicai-vos é a frutificação. O primeiro é informação que nos visita. Podemos, assim, didaticamente simbolizar para facilitar o nosso aproveitamento. Informação que chega. Aquele momento da euforia, em que a informação nos visita, a informação espírita. O segundo momento, povoai abundantemente a terra, que são os esforços para domar as inclinações más da terra do coração, porque a terra aqui é a terra do coração, porque tudo que existe de concreto na terra física, no plano social, no contexto social, é resultante do que vigora nos corações. Então, se manifesta na terra. Então, o segundo movimento, da formação. E o terceiro movimento, que é o da transformação, é esse multiplicai-vos, que é quando nós, então, vamos trabalhar na transformação da informação em formação educacional pelo trabalho. Porque o Honório escreveu aqui, eu vou ler. Porque temos pessoas que são a biblioteca ambulante. Não temos? Mas não operam. Operar, amigos, não quer dizer que vai sair por aí nessa ansiedade aqui, ó. Vai para lá, vai para cá, abraça inúmeras tarefas. Não, operar, amigo, é operar na terra do coração. Transformação moral. O que é transformação moral? O que é transformação moral? Reconhece-se o verdadeiro espírita por domar as suas inclinações más e pela transformação moral. A transformação moral decorre do domar as inclinações más. Estamos falando do quê?
em sermos mais pacientes, em combatermos a irritabilidade, o nervosismo, a ansiedade, a raiva, o pessimismo, que são as inclinações más, são as imperfeições, o orgulho, a vaidade, a cobiça. Se nós estamos trabalhando nesse nível de operação, nós necessariamente estaremos desenvolvendo virtudes, e as virtudes, amigos, exigem atuação no mundo. Porque não existe atuação no mundo sem virtude. A virtude se demonstra pela obra. A virtude se demonstra pela obra. A obra é que demonstra a virtude. Por isso que os espíritos enfatizam a prática do bem. Questão 982, que nós aqui temos citado ultimamente, que Kardec perguntou se é necessário professar o espiritismo, crer nas manifestações espíritas para garantirmos a sorte da vida futura. O que os espíritos responderam? Não. Porque se assim fosse, todos os que não creem ou não tiveram oportunidade de esclarecer-se estariam deserdados, estariam condenados. Não. Seria um absurdo, diz aqui o Espírito. É o bem que garante a sorte futura. O bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que ele conduza. Porque o bem é sempre o resultado de uma virtude ativa. Sempre. Perceberam? Quem queria falar? É Luiz? É porque se não fosse assim, ele não poderia falar fora, você não teria que falar assim, fora do espiritismo não há salvação. Exatamente. Vai ser condizente com o que você está, o oposto que você está falando. Né? Exatamente. Nós íamos voltar para o velho dogma da igreja, crê ou morre. Só é mudar de CPF, né? Exatamente, lá da Inquisição. A Inquisição que tem alguns aqui que conheceram bem esse território aí. Então, esse multiplicai-os vai ser aquele elemento de indução do contato social. E a obra é o bem. Então, nós espíritas podemos avançar no entendimento do bem. Temos um ingrediente a mais que nos ajuda a avançar nessa dimensão mais ampliada do bem, que é nós levarmos em consideração o mundo espiritual, as consequências das ações no mundo espiritual após a morte e as relações com os espíritos. Então, nós aí vamos incluir a questão do pensamento, do bem dizer, do fazer bem, já foi falado aqui, do amai, com mais ênfase, do bem dizer e do orai. Nós podemos, digamos assim, sofisticar mais a nossa ação no bem, acrescentando o amai, que Jesus enfatiza, que é toda a gama das virtudes. Aí se encontra um grande desafio para nós, porque nós vamos ter dificuldade no lar, vamos ter dificuldade no trabalho, vamos ter dificuldade na casa espírita, em função daqueles caracteres com os quais convivemos nessas 3 esferas que não fazem parte da parentela espiritual ainda. São aqueles com os quais temos alguns problemas em função do passado. Eles se encontram no lar, se encontram no trabalho e se encontram no grupo espírita. E eles, de vez em quando, no grupo espírita, apresentam para nós dificuldades. Oferecem dificuldades na própria tarefa. Então, nós temos que ter uma grande capacidade do Abel
para lidar com os recursos humanos. Perceberam? Mas tudo isso faz parte. Já dissemos aqui. Mais algum comentário, Luiz? Fernando? Ô, Júlio, isso me faz lembrar, quando você fala que a respeito do bem, isso nos lembra, né, que embora não tenha sido, ele não tinha a prática do bem, mas o que foi útil a André Luiz no mundo espiritual foi algumas coisas boas que ele fez, mesmo sem ter a prática, né? Quer dizer, o bem é sempre útil, Exatamente. Lá né? E ele não tinha a prática do bem. Sim, nós, por exemplo, no nosso contato É constante, né? com os espíritos, na casa espírita, nós costumamos perguntar para eles se o irmão teve alguma crença, se o irmão teve alguma religião, que é até para facilitar o esclarecimento. É natural. Mas no mundo espiritual ninguém pergunta isso. No mundo espiritual, nós observamos isso tanto nas obras do André Luiz, através do Chico Xavier, quanto nas obras do João Lúcio, que é o Oswaldo Abreu, nas obras do Wagner Gomes. Não perguntam a crença. Então, quando o espírito está naquela situação difícil no umbral, na região de sofrimento, não quer dizer que ele vai ter que fazer uma prece para ele ser auxiliado. Não. Quando ele lança lá um pensamento de humildade, de que está sofrendo muito, deve ter um Deus aí, nesse momento ele é ajudado. Alguém me ajuda, que é um brado. Não precisa, porque se precisar. Já pensou se o elemento tivesse, para ser resgatado da região espiritual, tivesse que fazer uma prece? E os ateus então ficariam para sempre. Não é assim que funciona. Sim. Então é o bem. Então, o que vai nos garantir uma melhor sorte na vida espiritual é o bem. E é universal, né? Até se nós formos egoístas e fizermos o bem com interesse material, mesmo estando naquela situação difícil, alguém que nós beneficiamos vai nos ajudar no mundo espiritual. Perceberam? O que aconteceu com o André Luiz, que era materialista, não acreditava em nada. E fazia o bem assim por fazer, como ele mesmo narra lá. Mas ele foi exatamente por uma pessoa que foi beneficiada e guardou a gratidão, aquilo ficou. Então isso é importante. O importante é fazer o bem. Seja para uma planta, para um animal, qualquer que Passou. seja o bem, gente. O bem é o bem sempre. O bem. Com um detalhe muito importante, né? Praticar o bem dá menos trabalho do que praticar o mal. Dá Porque menos trabalho. Praticar o mal, a gente tem que ser malicioso, tem que ter artifícios, não, tem que ser artista. Você não vai O deixa bem ter, é eu, natural. você não vai ter problema com a polícia por fazer o bem. Você não vai deixa eu ter que esconder. Oi? aproveitar o tema. Deixa eu contar, já que tu falou negócio do bem aí, tá quase na hora de eu sair, tomei um tapinha na cara de pelica. Estava no posto de saúde, uma senhora que conversou com a senhora conversou comigo. Aí tá falando, cheio de demandas, sabe? Cheio de demandas e tal. E eu não sei, cara, sabe que você tá meio irritado, né? Tá meio irritado e tal. Tem dia que nós estamos assim mesmo. E aí, quando você acha que estava acabando, vinha outra demanda, aquela coisa toda e tal. Aí tá, quase no final do atendimento, eu já ia fazer a prescrição dela, ela veio falar uma outra coisa, pedindo um encaminhamento. Eu falei, então tá, eu vou fazer. Aí eu fiz, eu não xinguei, não falei, mas intimamente eu estava meio irritado, sabe? Eu fiz, falei, eu já fiz e tal. Aí eu fui, pera que eu vou lá pegar o papel, a impressora é fora. Aí eu fui lá, busquei. Aí na hora que eu voltei com as coisas, cara, eu sentei, aí ela tirou do colo uma sacolinha de papel.
Isso aqui é para o senhor. O senhor me trata tão bem. Eu juro, Só cara duas caras aí você caiu em si que nem o filho pródigo. Putz, grila. Ok. Era uma caixa, aqueles sabonetes que tipo Natura, coisa assim, sabe? Uma caixinha daquilo ali. E a fala dela, cara, eu falei, nossa senhora, e olha, se essa senhora me visse por dentro, eu acho que ela ainda ia me dar do mesmo jeito, que são as pessoas bondosas, né? E talvez até tenha visto a minha irritação. Pode ser que tenha sentido, pode ser que tenha sentido. Deu um desconto, sabe? E eu falei, nossa, mãe, tá vendo? Meu Deus do céu, essa foi dose, mas essa aconteceu. Foi. Bom, aproveitando então que o Luiz precisa sair, Luiz, em função aqui em função do tempo e em função do tempo, porque agora é o seguinte, temos mais um versículo. Então não vou entrar no versículo, não vou encerrar por aqui, e na semana que vem nós estudamos esse versículo, porque esse versículo aqui também é importante nós trabalharmos com calma. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo. Então aqui nós temos aspectos interessantes a tratar também. Então vamos aproveitar que nós encerramos o versículo 7, o Luiz precisa sair, e vamos interromper aqui. Na semana que vem nós damos continuidade, tudo bem? Então que Jesus nos abençoe e permita-nos voltar na semana que vem.